Por todos os 4 cantos da terra, montanhas e cordilheiras erguem aos céus o nosso olhar. Dos Andes aos Apalaches nas Américas, dos Alpes e Pirineus na Europa Ocidental, ao Cáucaso e Montes Urais, compondo fronteira com a Ásia. Da Cordilheira Australiana à Cordilheira do Atlas na África. E até mesmo as montanhas da Rainha Maud, na Antártida Oriental. A mais famosa do mundo, a Cordilheira do Himalaia, é adornada pela montanha mais alta do planeta, o Everest. Em todos os continentes, com seus picos nevados, alturas maciças e desfiladeiros profundos, as regiões montanhosas atraem a escalar, superar limites e contemplar as majestosas paisagens de outro ponto de vista, muito mais alto. Mas você sabia que a origem da maior parte delas está no choque entre placas da crosta terrestre? Neste episódio, vamos conhecer o quanto a tectônica de placas tem moldado o nosso planeta. Aliás, já é consenso entre os cientistas que no passado houve uma vasta e porção única de terra seca, a Pangeia. Teria então a tectônica de placas poder suficiente para fragmentar um supercontinente? Ou seria necessário um conjunto de fatores para orquestrar esta divisão em placas? Afinal, como foi liberada tamanha energia? Ao observarmos atentamente um mapa mundial, é fácil perceber que a costa da América e da África parecem se encaixar. Séculos atrás, atlas que revelavam contornos do Velho Mundo e do Novo Mundo já ofereciam as primeiras evidências de uma configuração complementar semelhante à de peças em um quebra-cabeça. Foi o cartógrafo belga Abraham Ortelius, considerado o pai do Atlas moderno, que em 1596 sugeriu que as Américas foram afastadas da Europa e África por terremotos e inundações. E afirmou: os vestígios da ruptura revelam-se se alguém trouxer para sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos 3 continentes. Mesmo assim, em 1920, o cientista alemão Alfred Wegener foi ridicularizado ao propor a teoria da deriva continental. Somente na década de 1960, a comunidade científica reconsiderou com novos dados e aceitou efetivamente a tectônica de placas. Que evidências trouxeram, então, esta mudança de paradigma, quando até então poucos de fato creram? A ideia de que os continentes nem sempre teve essa configuração já é bem antiga. Já no século XVI, um cartógrafo chamado Abraham Ortelius, ele já postulava que os continentes poderiam ter outras configurações no passado. Mais tarde, no início do século XX, por volta de 1915, um engenheiro climatologista chamado Alfred Wegener, ele postulou a teoria da deriva dos continentes, tentando demonstrar que os continentes de hoje se formaram a partir de um grande continente que ele chamou Pangeia. Wegener tinha algumas evidências. Ele tinha evidências do aspecto morfológico, existiam evidências paleontológicas e existiam evidências paleoclimáticas. No caso das evidências com respeito à morfologia, é muito evidente. Qualquer pessoa que pegue o mapa mundi e observe a borda leste da América do Sul com a borda oeste da África, percebe que esses 2 continentes se encaixam quase que perfeitamente. Por outro lado, existem evidências que vêm dos fósseis, que dizem respeito de um possível continente que esteve junto. Cerca de Rio Claro, em Brasil, se encontra um pequeno fóssil de dinosaurio, el Mesosaurio. El Mesosaurio
Era un pequeño dinosaurio que medía 80 centímetros, pequeño. Y este dinosaurio es curioso porque únicamente se encuentra en la zona del Río Claro, en Brasil, a 100 kilómetros del océano. Y si unimos África y Sudamérica, en África, a la misma altura, aparece el mismo fósil. Se considera que este fósil confirma la teoría que África y Sudamérica estuvieron unidos en algún tiempo. Glossopteris era uma planta que poderia alcançar 4 a 6 metros de profundidade, é do grupo das gimnospermas e contribuíram muito para a formação de depósitos do carvão, principalmente no Brasil e na África. O fato interessante é que Glossopteris é encontrado somente na América do Sul, na África, na Antártica e na Austrália. Considerando que a semente de Glossopteris era uma semente relativamente grande e um pouco pesada, fica difícil imaginar que essa semente pudesse deslocar todo o Oceano Atlântico até a África ou vice-versa. Portanto, novamente, é mais plausível imaginar que esses blocos continentais estivessem juntos e que Glossopteris compunha algumas florestas no interior desse continente. Most people have heard of Pangaea or Gondwanaland was a supercontinent. Gondwanaland was a collection of the southern continents, South America, Africa, Antarctica, Australia, and part of India. And Gondwana split apart from the northern part of Pangaea. But we think that Pangaea was a supercontinent that actually formed during the flood. We think initially during the creation week there was a supercontinent called Rodinia, and as the flood began, Rodinia broke apart, and then those pieces came back together during the flood to make Pangaea. So yes, Pangaea was a supercontinent, but it was an underwater supercontinent during Noah's flood. And then during the flood, during the end of the flood, Pangaea began to break apart to make the current continents that we have today. And so the Atlantic Ocean would have formed towards the end of the flood, and then as the continents emerged, they would look very similar to what we have today. En un pasado remoto, la Tierra estaba conformada de una manera diferente. Los continentes no eran como los que tenemos ahora, sino que estaba todo unido en una gran masa que llamamos Pangea. Y la historia geológica nos muestra de que ese supercontinente se tiene que haber fracturado y dividido para formar distintas cuencas donde después se debieron haber depositado sedimentos y capas, y eventualmente se generaron los distintos continentes que estaban formando esta gran masa como un supercontinente. Y la idea es de que después de un tiempo, por procesos en el interior de la Tierra, que algunos piensan tienen que ver con el calentamiento de las rocas adentro en el interior de la Tierra y cómo esas capas de roca derretida se están moviendo en el interior de la Tierra en corrientes de subducción, hicieron que parte de los continentes empezaran a moverse y se empezara a separar el supercontinente de Pangea, y eso es lo que al principio se llamó deriva continental. Por ahí, por los años 1900, algunos empezaron a ver que los continentes tienen bordes que podrían encajar, como por ejemplo Sudamérica y África y otros lugares, que parecía que los bordes continentales podían encajar, pero ahora están separados por miles de kilómetros. Así que la idea es de que los continentes se fueron separando y eventualmente terminaron en la posición en que están hoy. A eso últimamente se lo ha denominado la teoría de la tectónica de placas.